Boa noite para você. Um princípio de incêndio esta manhã assustou alunos e professores do Colégio Dom Bosco, no centro de Manaus. Um curto-circuito pode ter iniciado o fogo, que foi rapidamente controlado. Ninguém se feriu. Susto e correria. Na hora do incidente, muitas crianças saíam das salas de aula sem saber o que estava acontecendo. Todas as salas foram esvaziadas. Esses alunos do turno da manhã relataram momentos de aflição. A gente tomou um susto tremendo. Falaram que as aulas já tinham sido canceladas. Aí depois que a gente foi perceber que tinha pegado fogo. A gente começou a sentir o cheiro de queimado lá na sala, depois a gente saiu, pô, tava o maior cheiro de queimado, todo mundo correndo e chorando, aí foi isso que aconteceu. Pô. Os 650 alunos, entre crianças e adolescentes que estudam aqui nesta rede particular de ensino, foram retirados às pressas no momento do princípio de incêndio. A direção da escola informou que a brigada de incêndio do colégio agiu rapidamente e ninguém ficou ferido. Tivemos um curto-circuito numa pequena sala, que é a sala dos brinquedos das crianças, dos achados e perdidos. Um ar-condicionado que atingiu a sala toda, criando também um estorno para os nossos alunos, porque houve muita fumaça. Graças a Deus, a nossa brigada de incêndio teve uma intervenção imediata, conseguiu apagar o incêndio, verificar qual foi a causa. Nós chamamos os bombeiros, mas quando eles chegaram já o incêndio tinha sido apagado. Na manhã desta segunda-feira, vendedores ambulantes transferidos para galerias provisórias iniciariam um curso promovido pela prefeitura nas dependências do colégio. Mas por conta do sinistro, as aulas foram transferidas para esta tarde no mesmo local. E um outro princípio de incêndio nesta segunda-feira também atingiu parte da Policlínica Gilberto Mestrinho, no centro de Manaus. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, o princípio de incêndio aconteceu por volta de 2 horas da tarde e foi causado por um curto-circuito que atingiu a subestação de energia atrás da Policlínica Gilberto Mestrinho, no centro da cidade. O Corpo de Bombeiros e a concessionária de energia foram acionados. Ninguém ficou ferido, mas houve danos materiais. Os atendimentos da tarde desta segunda-feira foram suspensos na unidade e as consultas vão ser reagendadas. A secretaria informou ainda que já toma todas as medidas necessárias para repor os equipamentos danificados e descobrir as causas do curto-circuito. Pelo menos 30 ocorrências foram registradas pela Defesa Civil nesta segunda-feira na capital por conta da chuva que atinge Manaus desde o fim de semana. A chuva desta manhã deixou várias ruas alagadas na capital. Nesta, no centro de Manaus, os pedestres tiveram dificuldade para caminhar. Ainda no centro, na rua Lobo da Almada, esta árvore centenária caiu sobre 3 carros. O trânsito foi prejudicado no local, com a via interditada. Na Avenida Efigênio Salles, zona Centro-Sul, 3 postes de energia elétrica vieram abaixo. Segundo este motorista de ônibus, um caminhão-baú teria provocado o acidente durante uma manobra na curva. O baú ele vinha em alta velocidade e não conseguiu fazer a curva. Aí quando ele fez a curva ali, a frente do carro respondeu, mas a traseira subiu a calçada derrubando o primeiro poste. Aí pegou o carro da Suzana e o motoqueiro e o taxista. Aí acho que ele ficou com medo e ele aumentou mais a velocidade, pegando o segundo poste lá e vazou do local. O trânsito parou no sentido bairro Centro e continuou carregado no sentido oposto até o início da tarde. O tráfego precisou ser desviado. Não conseguimos detectar o motorista do caminhão-baú que ocasionou todo esse problema aqui. No bairro do Petrópolis, na Zona Sul, prejuízo para os moradores. Aqui, as casas ficam em área de risco. Por conta da chuva que não deu trégua durante todo o fim de semana, esse barranco começou a desmoronar e deixou em alerta quem vive nas proximidades. Esta dona de casa, que já teve a casa atingida no início do mês, ainda contabiliza os prejuízos. Ainda não foi resolvido nada, não. Eu não tenho onde morar, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma de 9 anos, um de 17 anos. Eu estou pela casa dos outros, eu estou.
entendeu? Minha geladeira está lá na casa da minha mãe, meu fogão e algumas coisas que não deu para salvar. Olha só como é que tá as condições daí, ó. No Beco Mossoró, a chuva aumentou a preocupação dessas famílias que moram às margens do Igarapé. Elas garantem que já foram cadastradas no Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, o Prosamin, e cobram um retorno. Mês de outubro eles vieram aqui, fizeram o cadastro de todo mundo, entendeu? Aí como eu moro alugada, ele falou para mim, disse que se eu queria o dinheiro, que é R$6.000 que eles prometem, né? Eu queria o dinheiro ou queria uma casa. Aí eu perguntei para ele, quando que ia sair essas casas daqui, né? Eles falaram que mês de janeiro, máximo era fevereiro. Dona Maria, de 78 anos, é uma das primeiras moradoras do bairro. A aposentada conta que convive com o medo, principalmente quando chove. O barranco está riando. Está riando devagar, tem 4 casas aí, tem outra para lá, olha, lá dentro do mato ali, é aqui do meu neto também, tudo isso. Dá medo, né? A gente tem muito medo porque ele se pega com Deus. Segundo a Defesa Civil, todos os imóveis do Beco Mossoró foram vistoriados e as famílias cadastradas. Elas serão atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Já sobre as obras do Prosamin, a assessoria de imprensa do programa informou que a responsabilidade é da Secretaria de Infraestrutura do Estado. Porém, nós não conseguimos contato com nenhum representante da CEINFRA até o fechamento desta edição. E segundo o CIPAM, março já registra chuvas acima da média para o período aqui no Amazonas. O volume normal de chuva varia nessa época entre 240 e 300 milímetros, mas desde o início do mês já choveu 333 milímetros. E essa incidência de chuva é a principal responsável pela subida ou descida das águas nos rios na região amazônica. Municípios das calhas do Alto Solimões e do Rio Madeira já sofrem com uma cheia de grandes proporções. Aqui na capital, apesar do Rio Negro também ter registrado elevações significativas nas últimas semanas, ainda é cedo para afirmar se Manaus será atingida por uma cheia histórica este ano. Nesta segunda-feira, mais uma vez, Manaus amanheceu com o tempo chuvoso em todas as zonas da cidade. E o nível do Rio Negro chegou à marca dos 26 metros e 13 centímetros, uma elevação de 44 centímetros em apenas uma semana. Semana retrasada estava em 4, 5 centímetros, uma média diária. O rio hoje, por exemplo, semana passada já encheu 7, 6, sábado 7 centímetros, domingo 7, hoje 8 centímetros, já aumentou um pouco. Ainda de acordo com o Serviço Hidrográfico do Porto de Manaus, desde que as chuvas iniciaram em novembro do ano passado, o nível do Rio Negro já subiu quase 7 metros. Então a gente tem que ficar alerta para isso daí, mas eu posso dizer que no momento a situação é normal. O nível do Rio Negro registrado hoje está mais de 40 centímetros abaixo do registrado no mesmo período do ano passado. E ainda é cedo para afirmar que Manaus pode ser atingida por uma cheia recorde durante o período da Copa do Mundo. Mas o principal parâmetro utilizado para calcular a intensidade da cheia na região são as chuvas que atingem a calha do Alto Solimões e do Madeira. Então, o que nós temos que fazer hoje é ficar alerta para essas cheias lá no Madeira, que pode chegar aqui alguma coisa. Não vai ser uma coisa normal, que como está acontecendo lá, mas pode chegar alguma coisa. Naquela região, o nível dos rios já atingiu uma marca histórica e 12 municípios decretaram situação de emergência. O caso mais grave é em Humaitá, distante 675 quilômetros da capital, onde foi decretado estado de calamidade pública. E a previsão é de mais chuva em boa parte do estado. Confira agora os detalhes da meteorologia para esta terça-feira. Em Parintins, o tempo fica instável, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas. As temperaturas variam entre 23 e 34 graus. Em Humaitá, a previsão é de muitas nuvens e também tem chance de chuva no decorrer do período, mínima de 22 e máxima de 33 graus. Na capital, o tempo fica encoberto a nublado e também há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 24 e 32 graus.
Veja a seguir aqui no Band Cidade, mesmo com empate em 0-0, Princesa dos Solimões garante vaga na final do Campeonato Amazonense. E ainda, a Lei Seca completa 1 ano e Detran divulga balanço das principais infrações aqui no Amazonas.